Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, no nome de Jesus. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor, este assunto que é tão importante, falar dos dons espirituais, falar da forma como o Teu Espírito dirige a igreja, como Ele vem dando forma, como Ele faz com que o corpo, que é a igreja, o corpo possa funcionar em harmonia, funcionar com graça, funcionar, Senhor, de forma coesa, equilibrada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, que o Senhor agora toma a nossa vida nas Tuas mãos, perdoe os nossos pecados, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo e nos dê, Pai, a Tua direção neste momento. É o que te pedimos, para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor fale com o coração dos irmãos, das irmãs, dê a eles, Pai, sabedoria e entendimento da Tua palavra. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos avançar? Vamos lá, porque nós temos muita coisa para falar. Irmãos, ontem nós estamos falando sobre os dons espirituais. Estamos num seminário sobre o Espírito Santo e agora eu estou encerrando falando sobre dons. Pastor, mas o senhor não falou tudo sobre o Espírito Santo? Evidentemente que não. Temos muita coisa, teríamos muita coisa para falar. Mas, dentro de um seminário, por rede social, nós estamos tentando, ainda assim, trazer algum ensinamento para vocês. Ontem nós falamos de uma primeira lista que está em Romanos, capítulo 12, nós falamos sobre uma primeira lista dos dons espirituais. Porque muitas pessoas, como eu disse, se apegam somente àqueles dons lá de Coríntios. Nós vamos falar dele amanhã, tá bom? Ainda não é sobre eles hoje. O que você talvez está querendo ouvir mais, que é o de amanhã, tenha um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá. Então o que nós vimos ontem numa lista de dons que está em Romanos? Dons que são fundamentais para a igreja e que muitas pessoas, elas não têm nem informação de que eles são dons. As pessoas ficam presas, eu disse isso ontem, elas ficam presas a uma lista de dons que é a de Coríntios, que fala do dom da fé, do dom de operação de maravilhas, o dom de línguas, o dom de profecia, de discernimento. A pessoa fica mais presa a essa lista de dom de Coríntios, que amanhã, em nome de Jesus, se Deus permitir, nós vamos falar dela. Só que nós temos, eu disse isso ontem, eu não vou repetir, claro que não, senão a gente não avança aqui na nossa lição de hoje, mas nós falamos de uma segunda lista que praticamente não é pregado na igreja e que muitas pessoas precisam buscar esses dons, porque às vezes elas até têm e não sabem que isso é um dom do Espírito Santo para o equilíbrio da obra de Deus, para o equilíbrio do reino de Deus. Como eu disse ontem, se uma pessoa, se uma igreja, ela está voltada só para um tipo de dom, ela vai ficar doente, ela vai ficar capenga. Por quê? Porque ela não vai ter o entendimento de todo o propósito do Senhor. Então o que nós falamos ontem, que eu não vou mais comentar, vou só ler. Falamos sobre o dom de profecia, que praticamente aparece nas 3 listas. Falamos sobre o dom de serviço, que é um dom que poucas pessoas sabem que é um dom espiritual. Falamos sobre o dom do ensino, que aparece na lista de hoje, novamente, o dom de mestre. Falamos sobre o dom de encorajamento ou de exortação. Falamos sobre o dom de repartir, o dom de contribuir, o dom da liberalidade. E expliquei para os irmãos a bênção que está no repartir, porque Deus só vai dar esse dom a quem Ele vai dar com abundância, para que ela tenha o que repartir. Se você quer ouvir melhor sobre isso, vai no dia de ontem, procura lá na live de segunda-feira, que você vai achar lá. Falamos sobre o dom de presidir, de liderar, que é um dom. É muita gente querendo liderar sem ser chamado para liderar.
E aí a gente vê esse monte de besteira por aí. Falamos também sobre o dom da misericórdia, que é um dom também que Deus precisa dele na igreja. Pessoas que se compadecem do outro, pessoas que se identificam com o sofrimento do outro, não é? A compaixão, o se colocar no lugar do outro. Isso nós falamos ontem. Então hoje eu não posso mais abordar isso por causa do nosso tempo. Mas volto a repetir, se você não aprendeu, se você não viu sobre essa primeira lista, é extremamente importante, irmãos. Uma igreja tem que ter esses dons. Ela precisa ter esses dons para que Deus possa abençoar. Bacana? Legal. Então hoje nós vamos para uma segunda lista de dons que está em Efésios. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 11. Que Deus aqui ele vai falar sobre a unção do Espírito, né? A vocação, o dom, o chamado do Espírito na vida das pessoas para poder usá-las. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo de número... Eu não vou ler o texto todo, eu vou direto no ponto para a gente ganhar tempo. Mas depois leia tudo que fala sobre a unidade da fé e é muito legal isso aqui. Então diz assim, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E ele deu esses 5 dons para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação de quê? Do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito em Cristo. Então, quando Deus ele derrama o Espírito Santo sobre nós, a obra do Espírito Santo é a obra de conduzir a igreja à presença do Senhor, estruturá-la, fortalecê-la, dirigi-la. Esta é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo ele vem com o propósito de habitar em nós e de fazer com que através da nossa vida a noiva do Senhor, a igreja, ela possa ter, como diz aqui, o aperfeiçoamento dos irmãos e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, para que isso aconteça, Deus tem os seus ministérios, Deus tem os seus ministérios. E uma igreja, ela precisa ter esse corpo de ministério para que ela possa se fortalecer. Aí, no primeiro grupo de dons que nós falamos ontem, nós falamos dos dons de serviço. Os dons de hoje são dons, é uma lista de dons ministeriais. São dons de ministérios, que nem todos vão ter. Nem todo mundo foi chamado para ter dom de ministério. E esse é um problema grave. Porque às vezes a pessoa ela não tem o chamado para o ministério, alguém chega para ela e diz, não, você tem, eu vou fazer de você isso, eu vou fazer de você aquilo, ou auto se proclamam. E esse é um problema grave. Porque eu ser chamado de pastor não significa que eu sou um pastor chamado. Ser chamado de pastor não significa que eu sou um pastor chamado. Muitas pessoas, elas por vaidade, por interesses, eu vou falar disso aqui hoje, elas acabam aderindo rótulos, títulos e fazendo aquilo que Deus não lhes chamou para fazer. Às vezes até por uma vaidade pessoal. Então, os dons de ministérios são 5. Os dons de ministérios são 5. Eu esqueci de botar a música para repetir aqui. E agora eu estou vendo aqui a canção aqui com a Bispa Sônia aqui. Ó. Deixa eu só...
Então, irmãos, dentro desse grupo de dons ministeriais, nós temos 5. Quais são eles? Apóstolos, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Algumas traduções podem estar doutores. Esses 5 dons são os dons que Deus levanta para que uma igreja possa ser conduzida. Uma pessoa, ela pode ter um dom ou mais dons. Ou ela pode não ter nenhum desses dons e o seu dom é um dom de serviço. Não é um dom de liderança, não é um dom ministerial. Hoje ficou muito status. Hoje ficou muito romântico, ficou muito glamouroso a pessoa ser chamada de pastor. Se a pessoa soubesse o que é isso, ela não queria. A Bíblia diz que nós não devemos querer ser mestres, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Eu por experiência e até por empirismo, você vê que a maioria dos pastores não queriam ser pastores. E ao passo que há uns que estão se oferecendo, se autoproclamam, sobe para um monte como nada e volta de lá bispo, volta apóstolo, volta pastor, ele se auto-unge e vamos que vamos. Mas vamos falando disso ao longo do tempo. Primeiro grupo então de dons aqui, para a gente poder caminhar aqui por causa da nossa hora e não ficar muito cansativo. Primeiro aqui, apóstolo. Quando nós, deixa eu mexer de novo aqui no som aqui, porque o som sumiu todo. Aí. O primeiro grupo que nós encontramos aqui é o apóstolo. E o que é o apóstolo? Qual é a função de um apóstolo? O apóstolo é alguém enviado por Deus para poder cuidar, abrir novas frentes de trabalho, abrir novas igrejas. O apóstolo é alguém que ele tem uma missão de cuidar de várias igrejas. Há nos nossos dias hoje uma grande luta, contenda e uma grande guerra sobre esse nome apóstolo. Porque, segundo Paulo, o apóstolo era alguém que teria convivido com Jesus. Para ser apóstolo, a pessoa deveria ter visto Jesus, convivido com Cristo. Se ela não conviveu com Jesus, ela não reúne essas prerrogativas para um apostolado. Mas isso tem sido um fator de muita discórdia. Por quê? Porque aqueles que se fazem apóstolos, muitas vezes eles são pastores locais, de igrejas extremamente pequenas, não tem sobre eles frentes de trabalho, não são pessoas que estão o tempo todo no campo missionário, não estão cuidando de outros pastores. Então, isso fica um pouco confuso. Essa nomenclatura hoje do apostolado, você vai encontrar pessoas que defendem, não, ele cuida de igreja, ele abre novas igrejas, então ele é um apóstolo. Se ele tem outros pastores, outras igrejas sobre a sua responsabilidade, então ele reúne essa prerrogativa para o apostolado. E você vai ver outros que vão dizer, não, se não andou com Jesus, se não caminhou com Jesus, então não tem qualidade, prerrogativas para o apostolado. E Paulo foi o último que reuniu essas questões. Não vou levantar questão aqui, irmão, até porque dentro do nosso ministério quadrangular, você não tem essa nomenclatura de apóstolo. Ela não faz parte da nomenclatura da nossa igreja. Amém? Na nossa igreja nós não temos essa nomenclatura, pelo menos estatutariamente. Não vou dizer que não tem alguns apóstolos por aí, mas estatutariamente não tem. Legal? Então o apóstolo é aquele que abre nova frente de trabalho, é aquele que é um desbravador, é aquele que está ali o tempo todo saindo, abrindo igrejas, ponto. O segundo grupo de dons aqui, por exemplo, eu não tenho esse dom de sair abrindo um monte de igreja, eu não fui chamado para isso. Não é o ministério que Deus colocou em mim.
Amanhã esse dom pode ser aflorado na minha vida? Pode, mas hoje não é. E eu preciso saber e reconhecer qual é o dom que eu tenho. Ponto. O segundo dom aqui é o dom, para quem chegou depois, Efésios capítulo 4, versículo 11. O segundo dom aqui é profeta. E o que é o profeta? O profeta aqui, ele está na mesma qualidade, ele está na mesma colocação da mesma lista que nós citamos lá em cima. É aquela pessoa, irmãos, que ela prega a mensagem de Deus. É uma pessoa, irmãos, que ela foi chamado para poder tocar o coração das pessoas com uma mensagem forte, baseada na Bíblia, uma mensagem contundente, de uma palavra revelada. Irmãos, um profeta do Senhor hoje, as pessoas precisam entender que esse eis que te digo, e plá, plá, pli, plá, 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 nós temos que tomar muito cuidado com isso, e eu vou mostrar para você por quê. Porque ficou banalizado a ideia do profeta. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu subo no púlpito para pregar, preste atenção no que eu vou ensinar para vocês, que é o que eu ensino na minha igreja. Isso não é hipocrisia e não é duas caras, preste bem atenção. Quando eu subo no púlpito para pregar, eu sou profeta. Eu tenho que pregar o que Deus manda, eu tenho que pregar o que Deus ensinou. Se vai doer ou não, não importa. Você tem que ser autêntico, comprometido, verdadeiro. Você tem que ser boca de Deus. Então, quando eu subo no altar, eu sou boca de Deus. Se tem alguém ali com um pecado e eu sei que aquela pessoa está no pecado, eu não vou deixar de pregar a palavra, porque eu sei do pecado daquela pessoa. Eu sou profeta. Eu sou profeta no altar. Eu tenho que pregar o que Deus manda. Eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que exortar, corrigir, ensinar. Isso é profeta. Eu digo que quando eu desço do altar, aí eu não sou profeta. Aí eu sou pastor. Uai, pastor, então no altar o senhor não é pastor? Não, no altar eu sou profeta. Porque no altar eu prego o que Deus manda. Quando eu desço do altar, eu apacento aquelas pessoas que estão enfrentando aqueles pecados pelos quais o Senhor nos usou para pregar. Eu não posso usar o púlpito para dizer assim: não, Deus entende, irmãos, o seu pecado, está tudo bem, vamos orar, no fim Deus vai te perdoar, o Senhor te ama e tal. Não, eu tenho que pregar. Olha, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar morrerá. Se nós continuarmos assim, se fizermos isso, se fizermos aquilo, se formos contrário a essa palavra, a este princípio, nós temos que pregar a palavra. O profeta, ele tem que ser ousado. O profeta, ele tem que ser ousado, ele tem que ser destemido. Isso é o dom de profeta. Profeta não é o eis que te digo. Profeta não é eis que te falo. Não, isso está banalizado, irmão. Isso está banalizado. Quando você vê os profetas no Velho Testamento, quando a Bíblia chama esses homens de profeta, o que eles traziam para o povo? O eis que te digo? Não, era a revelação de Deus para o povo. Era o ensinamento, muitas vezes uma palavra dura, muitas vezes uma palavra de motivação, muitas vezes uma palavra confrontativa. Isso é profeta. Ele é destemido, ele é ousado, ele não tem medo de pregar, ele não tem medo de falar, ele não está no púlpito preocupado se alguém vai sair da igreja por causa da palavra dura. Não, ele é profeta, ele vai trazer o recado de Deus. Quem é de Deus fica, quem é de Deus permanece, quem é de Deus aceita a correção, quem é de Deus, meu irmão, recebe, tem a vida transformada e é abençoado. Isso é profeta. Então o dom de profecia é isso. É alguém que transmite com clareza o recado do Senhor. É alguém que não tem medo de trazer. É uma unção que Deus dá. Tem gente que tem medo de pregar. Tem gente que tem medo de pregar. Às vezes a pessoa sabe que tem um problema na igreja. Não posso falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso, essa família pode ir embora da igreja, esse irmão pode se aborrecer comigo. Não, meu irmão, tem isso não. Se Deus mandou, meu irmão, você tem que chegar e descer o rei. Se Deus te ungiu para isso, se Deus te chamou para isso, se você é um profeta do Senhor, se você é boca de Deus,
Você tem que ser boca de Deus. Se ele te ungiu para isso, então, meu irmão, não tente fugir disso. Porque se você fugir disso, você atrai uma maldição sobre você e sobre aqueles que estão ao seu lado. Lembra de Jonas? Vai lá, profetiza na cidade. Diga que eu vou fazer, que eu vou destruir, que eu vou mandar, que eu vou e pá, e tá. Aí Jonas, não vou, porque lá é complicado, o povo lá é mau, e tá arriscado e tal, e pá. E Jonas fez o quê? Tentou fugir. O resultado você sabe. O resultado você sabe. Maldição, perdas materiais, até que ele reconheceu o seu erro, o Senhor veio, usou um grande peixe, o engoliu e o vomitou lá na praia e disse, vai e faz o que eu te mandei. O profeta tem que fazer o que Deus manda. Irmão, deixa eu falar para você. Para mim, líder que sobe no púlpito para pregar o que o povo quer ouvir, porque tem medo de perder o povo, eu não sei não. Primeiro que o povo não é nosso. Primeiro que o povo não é nosso, o povo é do Senhor. Quando o pastor não tem coragem de pregar o que Deus manda, ele não é profeta. O que ele é? Aí nós vamos chegar nisso aqui agora. Porque se ele não é profeta, se o seu ministério não é esse e ele está ali, então ele está sendo o quê? Um falso profeta. Quando ele sobe num púlpito, quando ele prega o que o povo quer ouvir, ou quando ele prega o que vai trazer um interesse pessoal para ele, eu já vivi experiência, eu já contei isso na igreja, eu já vivi experiências de eu pregar uma mensagem, eu já vivi experiências de pregar mensagem na igreja que quando eu cheguei em casa, a pastora olhar para mim e falar, o que foi? Você está triste? Você está bem? E eu falar assim, eu acabei com a igreja hoje. Acabei. Ninguém volta lá mais depois dessa palavra que eu dei. Ninguém vai voltar lá. Depois dessa palavra que eu dei, do jeito que eu preguei, nosso Deus do céu, ninguém volta lá. Daí um pouquinho, irmãos, é um ligando, é um passando mensagem, é um chamando, pastor, eu precisava ouvir, pastor, Deus falou comigo, pastor, e tal, e pá, e tal. Aí você diz, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sou só o instrumento. Quando você sobe num púlpito com uma mensagem tendenciosa, isso é falso profeta. E sabe qual é o problema, irmão? Eu não sei qual é o seu parecer sobre isso. Isso aqui não é um bate-papo, eu não sei qual é o seu parecer, não é um bate-papo, é uma live. Mas eu tenho muito medo de subir no púlpito e falar o que Deus não mandou. E subir no púlpito para usar o povo de uma forma tendenciosa. Usar o povo de Deus em um benefício próprio. Porque depois o fim disso é muito duro. Olha, eu separei alguns textos aqui para você sobre o perigo do falso profeta. Vamos lá? Vamos dar uma passeada na Bíblia aí? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 18. Se você tiver com a Bíblia, com a caneta, você anota, porque se eu for esperar, eu nunca vou saber quem viu e quem não viu. Então eu já vou abrir e já vou ler. Tá? Aí depois, se você quiser, você ouve de novo a live e pega os textos para você conferir. Deuteronômio capítulo 18, no versículo de número 20, diz assim: mas se o profeta que o presumir soberanamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então olha só,
Uma das características do falso profeta é tocar o terror no povo, dizendo assim: eu sou profeta, e se você não me ouvir, a maldição vai vir sobre você. Isso é um falso profeta. Porque um falso profeta, ele quer trazer o povo debaixo de um cabresto, com medo, porque ele sabe que a qualquer momento os olhos desse povo vai abrir. E a Bíblia diz que quanto ao falso profeta, nós não temos que ter temor. Nós temos que obedecer os profetas, legal, é bíblico. Nós temos que obedecer a autoridade, é bíblica, e quem faz isso está debaixo de maldição e de desobediência. Mas a Bíblia diz que quando um profeta fala e não cumpre, quando um profeta diz em nome do Senhor uma coisa que o Senhor não mandou e isso não cumpriu, então a Bíblia diz, você vai perceber que isso é um falso profeta. E quando você perceber que isso é um falso profeta, você não tem que ter temor dele. Nós temos que temer os profetas. Irmãos, eu vou repetir o que eu disse aqui outro dia. Alguém falar que Deus está falando, que Deus me mandou, que Deus mandou dizer, que Deus mandou te revelar, que Deus mandou... Meu irmão, isso é muito sério. E eu tenho dificuldade para crer em pessoas que o tempo todo é Deus que falou, é Deus que mandou, ei, que o Senhor está me mostrando, ei, que o Deus... Ei, que... Irmão, aqui, ó, a palavra está aqui, ó. A revelação está aqui. A revelação está aqui. Mas as pessoas, elas se deixam tomar pela vaidade. O que eu disse para você? Às vezes o profeta, ele não é um profeta porque foi chamado, ele é um profeta porque se fez. Ele acha que porque às vezes ele tem uma facilidade com alguma coisa, aí ele pode se intitular profeta e fazer aquilo que o profeta faz. Mas será que Deus chamou? Será que é um profeta chamado mesmo? Foi alguém que Deus levantou para trazer o recado do Senhor? Ou então foi levantado por Deus, mas se perdeu ao longo do caminho? Porque eu, particularmente, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu tenho plena consciência da minha pequenez, de verdade, sem falsa modéstia, sem demagogia nenhuma. Eu tenho plena consciência disso. Esses dias eu até ri de uma situação, mas eu não posso falar aqui agora não. Então, irmãos, você chegar num púlpito e falar assim, irmão, o Senhor está mandando dizer. Irmãos, o Senhor está mandando falar que essa semana ainda você vai receber. Aí você não recebe nada. Sabe o que a Bíblia diz que esse profeta, sabe o que vai acontecer com esse profeta? A Bíblia diz que esse profeta morrerá. Ele não vai morrer na hora. Lá no Velho Testamento ele podia até morrer. Hoje ele não morre não. Ele continua na igreja, enganando pessoas que não têm conhecimento bíblico, sendo iludida por um monte de pessoa que não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de aprender a palavra, que se dizem espirituais e acabam sendo facilmente enganadas. Mas quando chegar no céu, irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Tudo que você fizer na sua vida, pense na eternidade quando você for dar conta. Tudo que você for falar, tudo que você for fazer, tudo como você vai tratar uma pessoa, a forma como você se comporta, pense que lá na eternidade você vai ter que dar conta. Você imagina um falso profeta quando chegar diante de Deus. Não, Senhor, eu não te conheço, maldito. Eu não te conheço. Você usou o meu nome. Usou para ganhar dinheiro, usou para enriquecer, usou para ter status, usou sei lá para quê, por vaidade, usou por soberba, mas eu nunca te conheci. Quando Deus fala, tem que cumprir. Quando Deus fala, tem que cumprir. Graças a Deus até hoje, irmãos, tudo que eu disse na igreja que ia acontecer, aconteceu. Tudo que nós estamos vivendo aí hoje, ó, essas pandemias, a crise que nós tivemos lá atrás, tudo isso Deus me usou antes para alertar a igreja. Tudo isso Deus foi falando com a gente, olha, se prepara, vai ficar pior, vai acontecer. Irmão, quando Deus fala, se você não tem certeza, é melhor falar, ó, eu acho que vai acontecer, ó, eu acredito que vai, ó, eu tenho fé, em nome de Jesus vai acontecer, legal, é você e a sua fé. Agora, falar que Deus mandou,
falar que Deus falou. Ah, irmão, o Edmar aqui, ó, o servo aqui, ó, eu temo e tremo para poder afirmar que Deus falou. Tem que ter muita confirmação, porque senão para mim não dá não. Senão para mim não dá. Eu me lembro quando um dia eu estava pregando, hoje eu tirei para contar testemunho também, né? Aí não dá para estudar nada. Eu me lembro que um dia eu estava pregando, quem lembrar aí, no Face ou no Instagram, dá um oi aí, fala eu lembro. Para quem não é da igreja, saber que a gente não está inventando. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, eu estava pregando, e no meio da mensagem eu parei a mensagem e disse, olha, Deus está me mostrando um espírito de prostituição no altar da igreja. Deus está me mostrando um espírito de adultério dentro da igreja. Deus está mostrando. E Deus está mandando dizer, para agora. É tempo de parar, para já. E voltei a pregar. Passou mais uns dias, eu falei, olha, de novo, Deus está me mostrando. Parecia que podia ser até coisa da minha cabeça. Eu falei, está no altar. São pessoas que estão subindo no altar. São pessoas que estão em cima do altar. E a partir de hoje eu vou lacrar o altar. Já que não parou, porque Deus está falando de novo, então eu vou lacrar o altar. Eu lacrei o altar com fita zebrada. E por 30 dias ninguém subiu no altar. E eu disse, agora Deus vai mostrar. Naqueles dias Deus me mostrou. Eu chamei a pessoa, confrontei a pessoa, e sabe o que a pessoa disse para mim? Não, eu não, diante de Deus, eu, pastor, não. Irmãos, se não foi de Deus, então é coisa da minha cabeça. Se é coisa da minha cabeça, eu estou ferrado, porque eu falei que Deus falou. Mas quando eu orei de novo e eu confrontei de novo, toda a verdade veio à tona. E eu estava certo. Não eu. O Senhor realmente tinha falado e se cumpriu. Porque quando Deus fala, tem que cumprir. Senão é falso profeta. Quando alguém falar com você, Deus mandou. Deixa eu ler mais uns textos aqui. Deixa eu ler mais uns textos aqui que vai ajudar a gente. Abra sua Bíblia aí, Jeremias. Vamos lá. Isaías, Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. A gente tem mania de fazer assim, para mudar a página hoje com o coronavírus. Não pode fazer isso não. Jeremias 23. Olha aí. Acharam? Acharam aí? Jeremias 23, versículo 29, diz assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele mandou falar, ele disse. Estão usando a sua língua e dizendo que Deus mandou falar. Versículo 32, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Deus disse, olha, pastor que furta, profeta que furta a palavra, que tem medo de pregar, não foi eu que enviei. Profeta que diz que eu falei, se eu não falei, eu sou contra. Ele está dizendo, profeta mentiroso,
Profeta que fazem o meu povo errar com as suas mentiras, que vem com seus sonhos. Não, porque eu sonhei, Deus mandou, Deus revelou, e Deus mandou te dizer, eu tive um sonho, e eu vi você. Irmão, todo mundo sonha. A Bíblia diz assim, não faça dos vossos sonhos revelações. Existe o sonho de Deus, o sonho do diabo e o sonho da carne. Nós temos que saber quando um sonho é de Deus. Nem todo sonho é de Deus. Tem gente que quando tem um sonho corre para contar para o pastor. Pastor, eu tive um sonho. Aí o cara não sabe o que é, vai lá, inventa uma história e passa para a pessoa. Irmão, se Deus não falou, não fala não. Eu confesso para vocês, principalmente agora com essas lives, gente, eu vejo cada live louca. Eu vejo cada live, eu fico pensando, Senhor, se eu estiver pecando, o Senhor me perdoe. Se eu estiver pecando, o Senhor me perdoe. Me perdoe. Mas é tanto besterol, é tanta guerrinha de vaidade, uma espiritualidade fajuta, profetada do diabo. Não é nem profetada da carne, tem profetada que é do diabo. A pessoa está profetizando, está olhando para a câmera. A pessoa está profetizando, está expondo a vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Uma das características de uma profecia, de um profeta, quando é sobre a vida de alguém, é chamar essa pessoa num particular e contar. Eu já contei isso aqui outro dia. Na nossa igreja eu não entrego profecia no púlpito, só se for para a igreja. Se for pessoal, eu vou chamar a pessoa pelo nome. Fulano, depois do culto eu preciso falar com você. Fulana, depois do culto eu quero falar com você. Olha, eu preciso conversar com você, Deus me mostrou isso, Deus me falou isso, Deus mandou te falar isso. Eu vou falar direto com a pessoa. O Senhor disse, ai dos profetas mentirosos, profetas que usam o meu povo, são levianos, eu nem enviei a eles, eu nem dei ordens, mas eles foram. Esses são os que se fazem profetas. Deus disse, eu não mandei, eles estão profetizando, estão entregando recado, mas eu não mandei. Eu não mandei. Então ser chamado de profeta não faz ser um profeta chamado. Ser pastor, ser chamado de pastor não faz ser um pastor chamado. Nós temos que conhecer Bíblia, irmãos. O Senhor disse, o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Errais por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. O povo está errando porque não quer ler Bíblia. O povo não gosta de escola bíblica. Desculpe eu falar isso aqui. O povo não gosta de escola dominical. O povo não gosta de uma live como essa. Irmãos, onde é que estão os irmãos da nossa igreja agora? Nós não poderíamos ter aqui pelo menos umas 300 pessoas, contando que junto teriam outros vendo. Não era para termos aqui umas 600 pessoas assistindo? Mas as pessoas não têm paciência para aprender. Mas quando alguém chega e revela, elas recebem na hora. Acham que aquilo é espiritual. Eu não estou falando que Deus não fala. Tem profeta de Deus. Tem profeta do Senhor. Tem profeta. Não estou falando que não tem profeta, não. Eu mesmo já profetizei muitas vezes na igreja. Já profetizei na vida de muitas pessoas. Essa semana passada eu ainda estava comentando sobre isso. Teve uma vez que um jovem casal foi ao meu escritório e eles estavam com um casamento marcado. E quando nós conversamos sobre o casamento, eu falei para ela, olha, isso não é para você casar não. Falei perto dele, eu falei, olha, se não houver uma conversão, isso não vai dar certo. A moça ficou chateada comigo, ficou brava comigo, o rapaz ficou bravo comigo. Saiu da igreja, resolveu sair da igreja, parou de vir no culto. Irmãos, eu não estou preocupado se a pessoa vai continuar na igreja. Eu tenho que saber que eu entreguei para ela o que Deus mandou. Sabe esse negócio de pastorzinho toda hora fica passando a mão na cabeça? Não, irmão, eu te entendo. O cara está no pecado, a gente está pondo no altar. O cara está no erro, a gente está cobertando. O camarada chega na igreja com a vida toda torta, a gente quer mais um da igreja e vai botando para dentro da igreja, vai botando para dentro dos cargos e vai prendendo a pessoa com os cargos na igreja. Irmão, no final nós vamos ter que dar conta a Deus. No final nós vamos ter que prestar conta. Deus está vendo. Moral da história. Sumiu.
família saiu da igreja. Os anos passaram, não tive mais contato, sumiram. Para mim tinham casado, para mim estava tudo certo. Quando foi um tempo atrás, agora essa moça me liga: pastor, preciso marcar com o senhor. Até assustei. Falei, bom, no mínimo já deu ruim o casamento, né? Agora vai vir aqui pra gente orar, porque é assim que acontece. Marquei. Ela me chega sozinha no escritório. Quando ela chega no escritório, ela diz: eu vim aqui te pedir perdão. Ah, é? Vim aqui te pedir perdão. O senhor lembra quando eu falei? Lembro. Pois é, pastor, depois daqueles dias, as coisas pioraram. Aquele rapaz começou até me agredir. As coisas tomaram um rumo que eu larguei ele para lá. Eu ouvi o que o senhor falou depois. Eu larguei, terminei aquilo. E agora eu estou noivo de um homem de Deus, um servo do Senhor. E eu vim aqui te pedir perdão e vim aqui te convidar para o meu casamento. Só não vou te chamar para fazer, porque eu sei que nesse dia o senhor já tem um casamento. E eu tinha mesmo. E ela foi embora, não mora mais em Juiz de Fora. E sempre que vem a Juiz de Fora, agora ela vai na igreja. Eu não estou preocupado, irmão, se a pessoa vai sair na igreja. Lá na frente a pessoa vai ver que ela teve um profeta na vida dela que falou com ela uma verdade. O profeta, ele não pode se prender a isso. O profeta tem que ser ousado, ele tem que ser destemido. Vamos ler mais textos? Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus 7. Vamos lá, tem que ser rápido, hein? Misericórdia, hoje eu não falei nada. Pai de amor, toma conta. Oh Jesus, eu queria acabar pelo menos essa lista hoje. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha aí, ó. Depois você anota, tá? Por causa do tempo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Vocês estão vendo que no Velho Testamento e no Novo Testamento tem falsos profetas? Acautelai-vos. Tenham cuidado. Sejam criteriosos. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que dá fruto, que dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, você quer conhecer um profeta? Você tem que olhar para a história dele. Você tem que ver os frutos desse profeta. Eu costumo dizer para a nossa igreja, e por favor, eu sei que tem pessoas que assistem a live, que são de outros ministérios. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu pastor, que legal você estar aqui com a gente. Nós estamos aqui falando do reino e não de denominação, estamos falando da palavra do Senhor. Independente se você até é católico, espírita, não importa, seja bem-vindo. É para falar da palavra, você é bem-vindo. Eu costumo dizer para a nossa igreja o seguinte, eu falo para eles, tá? Por favor, não tenha isso como soberba e nem arrogância. Eu falo para eles, você sabe qual é o melhor pastor do mundo? O melhor pastor do mundo sou eu. Falo para a minha igreja. Estou nessa igreja há 22 anos. Você conhece a minha esposa, eu tenho 35 anos de casado, vou fazer 36. Você conhece os meus filhos, você conhece a minha história, você nunca ouviu um escândalo sobre mim, você nunca ouviu alguém falar da minha moral, da minha dignidade, você nunca ouviu falar que o seu pastor agiu de maneira errada, aonde você for em Juiz de Fora e que sai em outro lugar e falar que é membro da nossa igreja, todo mundo vai dizer, poxa, o seu pastor é um homem de Deus, o seu pastor é um homem honesto, o seu pastor é um homem correto. Sabe o que é isso, irmão? Fruto. Agora, de vez em quando, aparecem uns aventureiros aí do nada. Eis que te digo, que te falo, com a lista de profecia na mão. E no final vem com envelope, com dinheiro, e vem com conta, e vem com não sei o quê. Irmão, conhece a história primeiro do seu pastor? Você acha que é fácil falar isso aqui numa live, onde vai para uma rede social? Um monte de pessoas vai ouvir?
Imagina eu fazendo uma live dessa, agora alguém vem, aliás, pode até surgir alguém fazendo uma calúnia aí, só que vai ter que provar, né? Porque falar é fácil. Então, irmãos, a Bíblia diz que você tem que conhecer o seu pastor através dos frutos. A Bíblia diz, acautelai-vos dos falsos pastores. Eles vêm como lobo, e você vai conhecer o falso pastor é pelo fruto. O cara prega, no final o que ele quer? Um monte de dinheiro? O cara vai, prega, no final o que ele quer? Alguma coisa de interesse pessoal? Ele está pensando nele? O cara prega meia hora de palavra e 2 horas de oferta? Não dá, né? Aí é difícil, né? Então, a Bíblia diz que você tem que se acautelar dos falsos profetas. Ah, pastor, mas eu tenho medo de julgar. Então vamos lá. Mateus, então agora Marcos 13. Gente, acabou. Passa rápido só para mim ou passa rápido para vocês também? Porque não é possível. Eu nem comecei a falar, já deu a hora. Marcos capítulo 13. Vamos lá, rapidinho. Marcos 13, 22. Vou direto só no versículo que eu quero. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, se for possível, até os escolhidos. Escuta, o falso profeta faz sinais, milagres, maravilhas. Quem anda atrás de sinais, escuta o que eu vou falar para você aqui agora. Quem anda atrás de sinais, facilmente encontrará um falso profeta. Escuta, eu vou repetir. Quem anda atrás de sinais, facilmente encontrará um falso profeta. O diabo vai pôr um falso profeta na vida da pessoa, porque ele está atrás de sinais. Ele não quer Cristo, ele não quer a palavra, ele não quer arrependimento, ele não quer regeneração, ele quer profetada, profecia, revelação, ele quer só cura, ele quer milagre, e ele está disposto a tudo por isso. Ele fica cego atrás disso. Quem está atrás de sinais, facilmente encontrará um falso profeta. Não busque sinais, busque Deus. Os sinais serão consequência na sua vida. Não busque sinais. Escuta o que eu estou te falando aqui como profeta. Não busque sinais. Não, porque tem alguém revelando ali, tem alguém revelando lá, tem alguém profetizando lá, tem alguém... Meu irmão, vai na palavra. O que você precisa está aqui. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o Pai em secreto. Todas as tuas bênçãos já estão reservadas. O Senhor já conquistou e preparou tudo para você. Não ande atrás de sinais. Pastor, mas Deus faz sinais. Legal. Os sinais seguirão aqueles que creem. Ninguém está falando que não tem sinal. Mas você tem que examinar e não ir atrás do sinal pura e simplesmente. Por isso ele diz... farão sinais, prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. E o que tem de crente, deixando igreja séria, deixando pastores sérios, deixando ministérios sérios, pessoas que estão enraizadas em igrejas sérias, para ir atrás de aventureiros, que Deus tenha misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor, Tessalonicenses. Cara, eu vou parar em profeta hoje. Não vai dar para continuar, não. Gente, acabou meu tempo. Tessalonicenses, vai lá rapidinho. Vamos lá. Tessalonicenses capítulo 5. Gente, a hora hoje voou. Santo Deus de Israel. Olha só. Eu quero deixar esse texto porque eu acho ele importante. 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, olha só, o que eu estou pregando aqui, eu estou deixando esse texto com você, por quê? Porque também você não pode desprezar as profecias. Você tem que crer.
Agora a Bíblia manda você examinar tudo. A Bíblia manda você examinar. Você tem que julgar a profecia. Quando alguém profetizar na sua vida, você tem o direito de duvidar. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder, eu vou duvidar quando Deus fala. Você tem que duvidar, você tem que buscar confirmação, você tem que questionar. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, Ele confirma. 1 João 4, último texto. Bom, vou parar aqui, né? 1 João 4. João 4, versículo 1, acabou. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Não creiais em qualquer profecia. Não creiais em qualquer líder que chegue e profetiza na tua vida. Questione, prove, veja se é de Deus, veja se tem aliança com Deus, examine os frutos, veja qual o interesse, veja se essa pessoa está pregando o evangelho por amor ou por ganância, por interesse. Observe, irmão, observe. As pessoas, quando vão ao meu escritório conversar comigo, elas têm medo. Outro dia foi um rapaz e uma moça no meu escritório conversar comigo. E quando eles expuseram a situação, eu falei para ela, você sabe o que você vai ouvir, né? Você já sabe a minha resposta. Ela disse, eu sei. E eu já falei para ele o que o senhor vai falar. Eu falei, então deixa eu falar. Pá, é pecado, é maligno, é do diabo, não é de Deus, é cilada, vai arrebentar. Tá pra cá, não vou falar o que era aqui. Pum. Ela virou para ele e falou, não te falei que ele ia falar tudo isso? Sabe por quê? Porque o profeta não pode ter medo. Entre você obedecer como profeta ou perder uma ovelha, que eu perca a ovelha, mas que eu não perca a minha salvação. Se eu passar a mão numa ovelha por causa de um pecado, se eu tiver medo de pregar por causa de um pecado, eu não sou digno de pregar o evangelho. O dom de apóstolo é abrir obras. O dom de profetizar, o dom de profeta, é aquele que é ousado, que traz o recado e a palavra seja como for. Vou ter que parar aqui. Tava para falar um pouco mais aqui. Ó, já fechei minha Bíblia. E essa aqui é grande, ó. Ó, letra jumbo, ó. Ó, letra jumbo, ó. Essa aqui é gigante. Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Passou rápido demais hoje. Que Deus abençoe você. Vamos continuar estudando. Amanhã eu continuo com essa lista e entro na outra. E aí eu acho que se eu não terminar amanhã, quinta eu encerro esse assunto. Até porque sexta não vai ter live, que é o casamento do meu filho, né? E aí eu não vou fazer live. Nas suas orações, ore por ele, pela Júlia. Eles estão... onde tem o quê, Gilson? Festa? Não, tem festa não, chefe. Tem festa não, tem festa não. Não pode ter festa, ué. Pode ter festa não, ué. Como é que vai ter festa? Não tem, ué. Vai ser uma coisa simples mesmo, só os pais mesmo e pronto. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. A gente está nessa correria. Hoje eu fiquei o dia inteiro com relatório. Amanhã eu tenho que entregar o relatório cedo. Quinta eu vou buscar minha mãe. Sexta é o casamento do Felipe. Sábado eu vou levar minha mãe na irmã dela, que é aqui perto, numa cidade. Domingo tem ceia. Até quinta a gente fala como é que vai ser a ceia. E segunda eu tenho que levar ela de volta. Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração rápido? Eu digo rápido por causa do Instagram. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, a tua palavra é muito séria. A tua palavra é muito séria. Quando nós nos propomos, Pai, a nos entregar a ti,
Nós temos que saber, Pai, a nossa responsabilidade em fazer a tua obra. Senhor, quando uma pessoa quer ser pastor, quando uma pessoa quer ser um profeta na tua casa, ele precisa saber, Pai, qual o tamanho da responsabilidade que ele vai abraçar. Porque muitas vezes um profeta, Pai, ele morria pela causa. Muitas vezes o profeta ele era odiado. Muitas vezes o profeta passava lutas e provações. Muitas vezes era preso, apedrejado por pregar a tua palavra. Deus, eu digo que na maioria das vezes o profeta vai contrariar as pessoas. Porque as pessoas têm um prazer e uma inclinação pelo pecado. E a palavra do Senhor na boca do profeta vai sempre confrontar o pecado. Senhor, que o Senhor continue usando a nossa vida. Aqueles que estão nos assistindo agora, Pai, se tem dons para apostolado, se tem dons para pastorear, para ser profeta, que o Senhor desperte esse dom no coração das pessoas. Abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã. Alguns irmãos aqui pediram oração, mas os nomes subiram rápido e agora eu não me lembro mais. Mas eu oro, Pai, a irmã Janaína pediu oração. Que o Senhor estenda as suas mãos de poder, que o Senhor derrame sobre cada um as tuas mais ricas bênçãos. Senhor, que possamos juntos e firmes continuar fazendo a tua obra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de paz, para a glória do Senhor. Nós oramos e desde já te agradecemos.